Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Vamos lá, vamos começar. Hoje é dia de Romanos, capítulo 3. Vamos lá. Romanos 3. Que vantagem há, então, em ser judeu ou que toda utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos, principalmente porque ser judeus foram confiadas a palavra de Deus. O que importa se algum deles foram infiéis? A sua fidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo bom homem mentiroso, como está escrito. Peça que seja justificado nas tuas palavras e que prevaleça quando fores julgado. Mas, se a nossa justiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, o que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando de algum argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, Deus iria julgar o mundo. Alguém pode alegrar-se ainda. Se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer como alguns caluniadores afirmam que dissemos: façamos o mal para que venha o bem? A condenação de tais é merecida. Ninguém é justo. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. As suas gargantas são túmulos abertos. Com as suas línguas enganam, venenos de serpentes está em seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ágeis para derramar o sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz o que diz aquele que estão debaixo dela, para que toda boca que se cale e todo mundo esteja sobre o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A justiça por meio da fé. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, o qual testemunhamos e os profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que nele creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus os ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé e pelo seu sangue, demonstrando a justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecadores anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído, baseado em qual princípio? No da obediência à lei? Não, mas ao princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele também não é Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus e que pela fé justifica os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé?
de maneira alguma. Ao contrário, confirmamos a lei. O Antigo Testamento, ele traz a lei. Moisés, quando ele sobe naquele monte Sinai, ele desce com a lei. E então os judeus começam a obedecer à lei. E a justificação da fé dos judeus vem pela lei. E até hoje eles se manifestam assim. Eles acreditam que se eles se comportarem diante daqueles 10 mandamentos e também todas as leis, as outras leis que Moisés trouxe, que a tradição e que os usos e costumes vindos da lei faz com que eles sejam justificados diante de Deus. Eles ainda esperam o Messias vir. Porque quando Jesus chegou, fez o que fez, morreu e ressuscitou naquela cruz, muitos judeus não acreditaram em Deus, que ele era o Deus. E aí eu falo, aí vocês me perguntam, Polly, mas como que vai ser? Se Deus destinou os judeus para ser o povo dele e o povo dele não creu, como que vai ser? Apocalipse já conta tudo. Já conta que Jesus vai vir e a primeira coisa que vai acontecer é que os judeus se arrependam dos seus maus caminhos, que eles se inclinem a Cristo, que eles reconheçam que Jesus é o Senhor e Salvador da vida deles. Eu estava vendo o testemunho de um pastor e ele sempre vai em Israel. Ele disse que o judeu você pode falar qualquer coisa com ele, que eles são super solícitos, mas não fale sobre Jesus. Nossa, eles não gostam nem de ouvir. Eles não querem entender quem é Cristo. Porque para eles, a presença de Jesus foi o que teve a separação. O início do cristianismo e a manutenção do cristianismo, para eles, é o fim. Porque o cristianismo é contra a maioria das coisas que eles acreditam. Os judeus que não quiseram crer no passado, que levaram isso, para suas descendências, e que levaram esse furor em relação ao cristianismo, eles vão ter que entender que Jesus é o Senhor. Aí você fala, Poliana, mas por que acontece isso? Acontece isso para que se cumpra o propósito de Deus na terra. A palavra de Deus diz aqui em Romanos 3, que a gente leu, ele começa dizendo que os judeus acreditam que a justificação deles é pela lei. E segue assim até hoje. E depois ele explica que ninguém é justo. Assim que Adão e Eva pecaram, toda a humanidade pecou junto. Nós sempre estamos devendo. Todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Quando a gente teve o pecado original, nós fomos destituídos da glória de Deus. Quando Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, ali nós perdemos o direito de permanecer no paraíso, até que fôssemos justificados pela fé. E a fé, ela é justificação de Jesus, do Espírito de Cristo, do Espírito Santo de Deus. O que vai nos salvar, o que vai nos levar para o caminho da vida eterna é a fé. E então ele começa explicando que a justiça de Deus veio por meio de Cristo, através da fé. Porque as pessoas não creram em Cristo. E elas vão precisar crer um dia. Todos pecaram e todos permanecem em pecado. E nós precisamos e carecemos da glória de Deus, da misericórdia dele, que foi estendida através do sangue de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, houveram 7 derramamentos de sangue. Derramamento da cabeça, derramamento do corpo, dos pés, dos olhos, da lateral, derramamento das mãos.
derramamento dos olhos. Sempre tem um derramamento que aqueles 7 derramamentos foram 7 derramamentos de sangue que foram nos justificando de todos os nossos pecados. Todo o sangue de Cristo desceu naquela cruz. Cristo foi apresentado diante de Deus como o próprio Cordeiro Santo. Tudo isso para que a gente pudesse ter direito de voltar para a terra prometida. Para que a gente pudesse voltar para o paraíso e usufruir daquilo que Deus fez para os homens habitar. O projeto original e o plano original de Deus nunca foi que o homem e a mulher habitassem na terra. Aqui nós somos estrangeiros. Aqui jaz o maligno, aqui é terra do maligno. Tudo o que acontece nesse mundo vai nos distrair da glória de Deus. Porque o nosso foco, o nosso projeto e o que foi feito para a gente herdar não é a terra, é o céu. Mas o demônio, o inimigo da nossa alma, ele penetrou no jardim e ele quis acabar com a humanidade, nos apresentando fruto proibido. Ali nós teríamos discernimento do bem, do mal, da maldade. O inimigo fez questão de nos arrancar a pureza. Tanto é que a pureza é a primeira coisa que ele ataca na vida de um ser humano. Eu até falei nos stories ontem. A minha sobrinha estava assistindo aula online e entrou um hacker no meio da aula e começou a passar um filme de pornografia para umas crianças de 11 anos. Meu Deus. A minha sobrinha nunca tinha visto isso. Ela tinha ido ao banheiro e ela tinha se demorado. Quando ela voltou, o circo já estava armado. Ela viu, ela saiu correndo, assustadíssima. Aí o pai dela estava na sala, a mãe dela estava no escritório trabalhando. Ela, papai, mamãe, a professora não está na sala. E um aluno colocou filme inapropriado para menores de 18 anos. Filmes de indecência. Vai lá ver o que está acontecendo. Quando o pai da Ana saiu correndo e viu ele, meu Deus. Claro que ela já não viu mais a aula, acabou, chega, a gente não ia deixar. E ali aqueles alunos ficaram quase 1 hora, perdendo a inocência deles. Porque o inimigo, ele quer atacar a vida do jovem. Porque se ele ir na primeira fase da vida de uma pessoa e destruir, acabou, chega. Ele não precisa de fazer muita coisa mais. Dali nós fomos para a delegacia, da delegacia nós fomos até a escola. À noite a Secretaria de Educação mandou um comunicado oficial para os pais pedindo desculpas, dizendo que as providências civis serão tomadas e penais e oferecendo, ajuda aos pais que precisam. Saiu uma reportagem ontem na televisão dizendo que se os pais precisassem de ajuda psicológica para o filho, a escola iria disponibilizar psicólogo, mas enfim, tem nem professor, quanto mais psicólogo. E aí eu questiono para vocês, tem como desver? Existe um botãozinho que a gente clica em desver? Não tem. Todas aquelas 80 crianças viram que não deveria. Porque o inimigo da nossa alma, ele precisa destruir a nossa pureza. A grande intenção de Satanás é que a gente se torne impuro o quanto antes. Então ele vai começar ali a atacar a infância. Se dentro de casa ele não consegue atacar a infância, ele vai ali na escola, numa atividade física. Eu conheci uma menina que ela me disse que aos 15 anos ela foi violentada pelo professor de dança dela. Ela disse que até então ela não sabia nem o que era vida sexual, aos 15 anos. Então o inimigo projetou um plano contra a vida dela.
E aos 15 anos, a primeira experiência dela foi através de uma violência. Porque a nossa justificação, hoje, ela precisa ser pela fé. Ela precisa ser contra o inimigo da nossa alma. E a única forma que a gente tem de combater isso é através do sangue de Jesus. Não existe outra forma. A palavra de Deus diz que o evangelho, ele fala sobre arrependimento. Se um dia te perguntarem se você tem motivos para se arrepender, todo cristão tem. Um cristão que não tem motivo de arrependimento, ele não é cristão. Nós precisamos nos arrepender de muitas coisas, inclusive do pecado original. Nós precisamos sair das amarras daquilo que o inimigo prendeu a nossa alma ali no Jardim do Éden. E a gente precisa necessariamente entender que o amor de Deus pela humanidade veio através da entrega de Jesus. Todos pecamos e fomos destituídos da glória. E a única forma de restaurar a glória de Deus na minha vida e na sua vida é através do sangue de Jesus. É através do reconhecimento do pecado. E através de que a gente crê que Jesus morreu naquela cruz para nos libertar de todos os nossos pecados. E aí sim, a gente vai ser pertencente ao reino de Deus. E aí a gente vai poder voltar para onde a gente nunca deveria ter saído, para o jardim. Ainda estaremos lá, queridos. Ainda estaremos lá no jardim, voltando ao plano original, indo para o lugar onde nós fomos criados. A saudade do paraíso faz com que a gente aqui nessa terra às vezes não entenda alguns caminhos. Às vezes você pode se sentir um pouquinho desacolhido, sozinho, desamparado. Talvez isso seja saudade do paraíso, porque foi lá que nós fomos criados e é para lá que a gente precisa de voltar. E a gente só consegue voltar para o paraíso através da fé em Cristo e através do sangue de Jesus. Eu e você precisamos de nos realinhar, nos reposicionar e entender que o caminho que vai nos levar para o lugar onde a gente tem que ir é Jesus. A palavra termina dizendo que eles não anularam a lei. Eles vieram confirmar a lei através do sangue de Jesus. Então, os 10 mandamentos não está anulado. Além de sermos respeitosos com as escrituras, a gente precisa de crer em Cristo. O cristão, na verdade, ele não veio anular tudo que já foi feito. Ele veio, além de obedecer tudo que já foi feito, ele veio para cá para mostrar que a gente acredita que o grande sacrifício de Deus pela humanidade foi Jesus. E é por isso que nós andamos pela fé. Hoje, se você puder parar um pouquinho, se arrepender dos seus pecados, clamar a Deus por pureza, pedir que a pureza de Cristo volte ao teu coração. Peça ao Senhor que você herde o reino dos céus. E para isso que você comece a ter um coração puro como o coração de Cristo é. Porque o que Deus quer é que o nosso coração seja tão puro quanto o dele. Sem marcas, sem mácula, sem maldade. Que a gente possa exercer o poder e o amor de Deus aqui na terra através da pureza. Que a gente mostre ao mundo e aos que estão fora do projeto de Deus que o que importa é a fé em Cristo, arrependimento e um coração cheio de pureza e amor
para alcançar a humanidade. Foi assim que o Evangelho chegou até aqui e é assim que ele vai continuar chegando. Então hoje nós precisamos clamar por pureza. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pelo Espírito da paz, que ele invada o nosso ser e que nós possamos ser puros como o Senhor é. Nos lava, nos limpa, nos restaura, nos regenera. Nos faça para o louvor da tua glória e adoração. Pai, todo mundo que está aqui, todo mundo que está orando, todo mundo que está crendo, nós cremos em uma coisa, que nós vamos sim entrar no reino dos céus. Nós queremos realinhar os nossos propósitos, pedir perdão pelos pecados que a gente sabe e pelos pecados que a gente nem sabe que o inimigo tem nos enganado. Que o espírito de revelação esteja sobre nós e nos mostre onde temos falhado e pecado, para que assim a gente possa consertar, nos arrepender e sermos pertencentes da glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. A justificação de um verdadeiro cristão, ela vem pela fé. Uma coisa que eu e você não precisamos e não podemos de forma alguma é perder a fé, é desacreditar, esmorecer. Um cristão, ele foi chamado para enfrentar, levantar a cabeça, segurar a sua cruz e seguir. Eu e você, a gente pode perder muitas coisas na nossa vida, mas a fé a gente não pode perder, porque o caminho que vai nos levar para o reino de Deus é sim o caminho da fé. É acreditar que o Senhor morreu naquela cruz e vai voltar. E quando ele vai voltar para resgatar a igreja dele. E nós estaremos sim com Cristo no dia das bodas do Cordeiro. Amanhã a gente vai continuar Romanos 4. Prepare o seu coração. Todos os dias que passa, a gente precisa se apaixonar mais ainda pela palavra, conhecer as escrituras, para que a gente não seja enganado nem confundido. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.